Ele já não via sentido em acordar pela manhã. Os dias eram cinzentos, e a esperança parecia ter se perdido no caminho. Pouca gente sabia, mas por trás daquele olhar cansado havia uma batalha silenciosa, e ele estava perdendo. Tudo parecia ruir, até que um encontro inesperado mudou o rumo da sua vida. Não foi um médico, nem um remédio milagroso. Foi algo muito mais simples e poderoso. Algo capaz de reacender a chama que ele acreditava apagada para sempre. Era início de outono, e a pequena cidade onde ele morava parecia refletir exatamente o que se passava dentro dele. As ruas tranquilas, cobertas de folhas secas, carregavam um silêncio que às vezes parecia ensurdecedor. Eduardo tinha 42 anos, mas seu rosto trazia marcas de alguém que vivera muito mais. O brilho nos olhos havia se apagado, e os sorrisos se tornaram raros visitantes. Antes, ele era conhecido como o vizinho sempre disposto a ajudar, o homem que consertava a cerca de um amigo sem cobrar nada, que se oferecia para buscar as compras de quem não podia. Mas, nos últimos meses, sua presença se tornará quase invisível. Ele passava horas sentado à janela, observando o movimento da rua, como se buscasse um motivo para se levantar. A depressão não chegou de repente. Foi como uma neblina que, aos poucos, tomou conta de tudo. Primeiro, veio o cansaço inexplicável. Depois, a dificuldade de encontrar prazer nas pequenas coisas. Até que, um dia, ele percebeu que já não fazia planos para o amanhã. Sua casa, antes cheia de plantas e fotografias espalhadas pelas paredes, agora parecia um espaço frio. Os vasos estavam secos, as cortinas sempre fechadas. O rádio, que antes tocava músicas pela manhã, permanecia desligado. E no silêncio, os pensamentos pesados ganhavam força. Eduardo não falava muito sobre o que sentia. Quando alguém perguntava, ele respondia com um "está tudo bem" ensaiado, que escondia um pedido de socorro. A verdade é que, no fundo, ele acreditava que ninguém entenderia. E foi nesse cenário de solidão e descrença que, numa manhã aparentemente comum, algo começou a mudar. Naquela manhã, Eduardo acordou mais cedo do que de costume. Não porque tivesse algum compromisso, mas porque simplesmente não conseguia mais ficar na cama. O céu estava coberto por nuvens densas, e o ar frio atravessava as frestas da janela. Ele vestiu um casaco velho e decidiu sair para caminhar, sem destino. As ruas ainda estavam vazias, e o som das folhas secas sendo esmagadas sob seus pés parecia ecoar em cada esquina. Ao passar por uma praça próxima, ouviu um som suave, quase imperceptível, vindo de um canto atrás de um banco de madeira. Curioso, se aproximou e encontrou um cachorro pequeno, encolhido, tremendo de frio. O animal tinha o pelo sujo, algumas feridas visíveis e um olhar que parecia carregar o mesmo peso que Eduardo sentia. Havia algo naquele encontro que o fez parar, ajoelhar-se e estender a mão. O cachorro, desconfiado, recuou um passo, mas não fugiu. Eduardo permaneceu ali por alguns minutos, falando baixinho, tentando transmitir calma. Aos poucos, o animal se aproximou e encostou o focinho em sua mão. Foi um gesto simples, mas que provocou algo profundo nele. Era como se aquela criatura frágil dissesse, sem palavras, que também estava cansada, mas ainda não tinha desistido. Sem pensar muito, Eduardo tirou o casaco e envolveu o cachorro. Decidiu levá-lo para casa, mesmo sem saber exatamente como cuidaria dele. No caminho, sentiu que estava fazendo algo que não fazia há muito tempo, tomando uma decisão motivada pelo cuidado e não pelo medo. Ao chegar, improvisou uma cama com uma manta velha e aqueceu um pouco de leite. O cachorro, agora mais calmo, deitou-se e o observou com olhos atentos. Eduardo percebeu que, pela primeira vez em meses, sua mente estava ocupada com outra vida que não a sua. Era estranho, mas reconfortante. Ele ainda não sabia, mas aquele pequeno gesto havia dado início a uma mudança que transformaria completamente seu destino. Nos primeiros dias, cuidar do pequeno cão parecia simples. Bastava alimentá-lo, limpá-lo e oferecer um lugar quente para dormir.
Mas logo Eduardo percebeu que a tarefa exigia muito mais. O animal tinha medo de sons altos, não confiava facilmente e, em alguns momentos, chorava à noite como se revivesse algo ruim. Eduardo não sabia lidar com isso. Ele mesmo ainda lutava para enfrentar seus próprios fantasmas. As despesas começaram a pesar. A ração, os remédios e a consulta no veterinário exigiam um dinheiro que ele não tinha. Pensou em devolvê-lo para a rua, tentando se convencer de que era o melhor. Mas, sempre que olhava para aqueles olhos, sentia que faria um mal irreversível, e não apenas ao cachorro, mas também a si mesmo. As recaídas da depressão voltaram a se intensificar. Houve dias em que Eduardo não queria levantar da cama, e o cachorro, inquieto, arranhava a porta como se exigisse atenção. Em certos momentos, ele sentia raiva por não conseguir ser forte o bastante. Questionava se realmente tinha condições de cuidar de outra vida quando mal conseguia cuidar da sua. Para piorar, numa tarde chuvosa, o cachorro desapareceu. A porta da frente estava mal fechada, e ele provavelmente escapou sem que Eduardo percebesse. O coração disparou. Saiu correndo pelas ruas molhadas, gritando o nome que havia escolhido para ele: Thor. As horas passaram, e nada. A cada esquina vazia, um peso maior apertava o peito. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu o medo de perder algo que realmente importava. Mas, quando já pensava em desistir das buscas, ouviu um latido fraco vindo de um beco. Correu naquela direção, e o que encontrou mudaria mais uma vez o rumo dessa história. Eduardo se aproximou com o coração acelerado. O beco era estreito, mal iluminado, e a chuva escorria pelas paredes como lágrimas silenciosas. No fundo, encolhido sobre um pedaço de papelão encharcado, estava Thor. Ele tremia, mas não fugiu quando Eduardo se ajoelhou ao seu lado. Com as mãos trêmulas, o homem o envolveu no casaco e sentiu o calor frágil do corpo do animal contra o seu. Era como se segurasse algo precioso demais para ser perdido novamente. Enquanto caminhava de volta para casa, a chuva parecia não importar mais. Eduardo sentia algo que não experimentava havia meses: determinação. Ele não queria apenas manter Thor vivo, queria vê-lo feliz, saudável e seguro. E nesse desejo, percebeu que algo dentro dele também se fortalecia. Nos dias seguintes, dedicou-se com afinco. Levou o cão ao veterinário, limpou cada ferida, aprendeu a lidar com seus medos e pouco a pouco, viu Thor se transformar. O olhar triste deu lugar a um brilho vivo, a cauda passou a balançar ao menor sinal de carinho. E enquanto ajudava o cachorro a se recuperar, Eduardo percebia que também estava se reconstruindo. Mas a virada mais intensa ainda estava por vir. Numa manhã clara, enquanto passeavam pela praça onde haviam se encontrado pela primeira vez, uma senhora idosa se aproximou. Ela observou Thor com um sorriso e disse: "Você não imagina o quanto ele te escolheu naquele dia." Eduardo, surpreso, perguntou o que queria dizer. E então, a mulher contou que havia visto o cachorro seguir silenciosamente os passos dele, como se soubesse exatamente quem precisava encontrar. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Eduardo, e pela primeira vez, ele começou a acreditar que talvez nada na vida fosse por acaso. As palavras da senhora ficaram martelando na mente de Eduardo durante dias. Não era apenas coincidência. Ele começou a ver aquele encontro como um chamado. Thor não havia apenas aparecido em sua vida, ele havia surgido no momento exato em que tudo parecia perdido. Com essa nova perspectiva, Eduardo tomou uma decisão. Não apenas cuidaria do cachorro, mas também cuidaria de si mesmo. Marcaria consultas, retomaria os tratamentos e buscaria ajuda profissional para enfrentar a depressão. Era hora de deixar de viver apenas no automático e começar a lutar, de verdade, pela própria vida. Nos dias que se seguiram, cada pequena vitória se tornou motivo para continuar. Ver Thor correr atrás de uma bola, comer com entusiasmo ou dormir tranquilo ao seu lado trazia uma sensação de paz que ele já não acreditava possível. E ao mesmo tempo, reacendia nele a vontade de viver algo além das paredes da própria casa. Mas o caminho não foi fácil.
Houve recaídas, dias em que a sombra do desânimo voltou a se aproximar. A diferença agora era que Eduardo não estava mais sozinho. Quando a tristeza ameaçava vencê-lo, bastava sentir o focinho úmido encostando em sua mão para lembrar que havia um motivo para seguir em frente. Enquanto caminhava com Thor pela cidade, começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O canto dos pássaros, o cheiro do café vindo das padarias, o sorriso de um desconhecido. Pequenos sinais de que, apesar das dificuldades, a vida ainda tinha muito a oferecer. E foi nesse cenário de redescoberta que ele percebeu: estava prestes a dar o passo mais importante de todos. Naquele dia, sentado no banco da praça com Thor deitado a seus pés, Eduardo percebeu que a vida havia mudado de forma silenciosa, mas profunda. Ele não se tornou outra pessoa de uma hora para outra. Ainda havia dias difíceis, pensamentos pesados e momentos de incerteza. Mas agora existia algo diferente. Um propósito. Thor, com seu jeito simples e leal, havia mostrado que mesmo os corações mais machucados podem voltar a bater com força. E que, às vezes, não precisamos de respostas grandiosas para seguir em frente, apenas de um motivo real para levantar a cada manhã. Eduardo voltou a cuidar da casa, abriu as janelas para a luz entrar e até plantou novas flores nos vasos esquecidos. Com cada nova pétala, sentia-se mais vivo. Entendeu que, assim como cuidava de Thor, também precisava cuidar de si. Enquanto observava o cachorro brincar com outras pessoas na praça, sorriu. A vida, afinal, era feita de encontros inesperados, e alguns deles tinham o poder de salvar. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que possa estar precisando de esperança hoje. Porque nunca sabemos quando um simples gesto, ou um amigo de 4 patas, pode mudar tudo.